Salve galerinha, salve o PT de anos aí, galera do PT, Universidade para Todos, UESC. Então o tema de hoje, tema bastante interessante. Nós vamos trabalhar princípios da ótica geométrica, mais especificamente nós vamos trabalhar refração, certo? Nós vamos aí no passo a passo para que vocês entendam aí nos detalhes, consiga sair com os conceitos, os princípios, construção do raciocínio físico bem definido, né? A gente vê aí muitos alunos gravam, né, aquelas fórmulas, vamos dizer assim, um vício, né, pedagógico tradicional aí que se tornou os alunos gravar a sua fórmula, mas não entende o porquê daquela fórmula, aquele princípio, porque como se construiu aquele raciocínio físico, certo? Então, nossa abordagem aí didática, pedagógica hoje vai tentar fazer com que vocês entendam melhor aí, desvendar aí o princípio físico, como que se construiu aí os princípios da ótica geométrica, ok? Então procure entender, né? Sair dessa decoreba, né? Vocês vão precisar lá na frente, né? Quando for fazer uma prova de concurso, o próprio Enem, né? Dentro da faculdade, quanto mais sinapses, né? Vocês fazerem, mais inteligente vocês vão ficar. Então, fica a dica aí do físico. Então, vamos que vamos. Meu nome é Carlos Michel. Solta a vinheta. Chama o físico. Então, galera, uma pergunta bem pertinente assim que eu gosto, né? Até no meu tempo de ensino médio aí, sempre perguntava, mas para que estudar isso? Qual a importância de estudar isso aí, professor? Onde é que eu vou usar na minha vida? Então, qual a importância aí de estudar ótica, né? Então, procura aprender, né? Procura entender as coisas, porque a ótica, né, ela tem diversas aplicações, né? Quando você vê ali no seu cotidiano diversas aplicações, vocês, eu acho assim que dá uma motivação maior, né? Aquele tesão maior para estudar, para entender por que que isso acontece, por que que eu uso lente convergente ou divergente, por que que eu uso lente divergente para miopia, por que que eu uso lente convergente para hipermetropia. Eu sempre me perguntei isso, mas nunca soube assim, né? Então, estudando aí o da ótica, a gente entende melhor, né? Até nossas próprias dificuldades aí da sociedade. Então, tem diversas aplicações, né? A gente vê espelhos, carros. Então, hoje nós vamos dar um foco aqui em telescópios, né? Em uma próxima aula aí a gente botar a canetinha aqui, canetinha, que fica melhor para grifar aqui para vocês. Então, na próxima aula a gente vê mais a questão aí da visão, certo? A ótica é fascinante, né? O estudo da visão. Então, tem aplicações também nos microscópios, né? Então, vamos lá. Os objetivos hoje aqui, basicamente, a gente vai ver refração, né? Mais detalhes aí, passo a passo, e aplicações. Então, um conceito assim, né? Vamos aqui um conceito básico, definindo refração, é o fenômeno no qual a luz muda de meio de propagação, certo? Então, grave isso aqui, muda de meio de propagação, ou seja, ao mudar de meio ela sofre um desvio. Um vício aqui que os alunos criam, né? Ah, professor, então propagação sofreu desvio, é refração, né? Nem sempre tem um caso particular que nem sempre sofre desvio, certo? A gente não vai entrar nesse detalhe, mas se atenham a isso aqui, né? Mudou de meio, né? Esse que é o fenômeno da refração. Então vamos entender aí melhor, certo? Esse fenômeno aí da refração. E para que vocês entendam melhor, né, essa construção do raciocínio físico, eu vou chamar aqui, vou me ater ao princípio de Fermat, né? Físico matemático aí, né? Então, aqui, né, antes, né, a gente pode enfatizar aqui 10 depois de Cristo, 80, Aaron, né, o pensamento dele, ele disse o quê? Que a luz se move de modo a tomar a menor
distância, certo? Ok. Mas aí veio Pierre Fermat e sofisticou, né, esse princípio aí, diz que a luz se comporta de forma a ter o menor tempo possível, né? Percorrer uma distância no menor tempo possível, o princípio do tempo mínimo, ok? Ou seja, nem sempre isso acontece, né? Nem sempre é a menor distância, nem sempre vai ser a menor distância, mas sim a luz sempre vai procurar percorrer o menor tempo possível. Então a gente pode perceber que na física aí, né, contextualizando, abrindo as sinapses, é um princípio universal, né, essa questão do tempo mínimo, né? Nós mesmo no nosso dia a dia queremos fazer tudo com o menor tempo possível, né? Logo nós faremos mais coisas, logo nós seremos mais produtivos. A própria corrente elétrica, né, pegando agora o caminho para eletricidade, ela pega o caminho de menor resistência, ou seja, também atendendo ao tempo mínimo, ao menor tempo, né? Se a gente pegar o nosso próprio corpo humano, ela tende a economizar energia, né? Também está dentro desse princípio mínimo, né? Em nossa situação limite de sobrevivência, tendemos a economizar energia, né? O corpo, primeira lei de Newton, né? O corpo inércia tende a permanecer na inércia, né? Inerte. Então vamos entender aqui, né? Já vou enunciando aqui, a primeira lei da refração diz o quê? Que o raio incidente na normal, né, e o raio refletido são coplanares, certo? Ou seja, estão no mesmo plano, né? E se são coplanares, né, o raio aí ele é perpendicular à normal, né? Vou fazer uma observação aqui para vocês, ok? Então, quanto maior é o índice, chamar vocês a atenção aqui, né? Que para vocês entenderem aí índice de refração, às vezes tem que é bom vocês saberem isso aqui, né? Quanto maior o índice de refração de um meio, menor é a velocidade, ok? Em que a luz se propaga em seu interior. Em outras palavras, dizemos que o meio é refringente, né? Então, se eu diminuo a velocidade, né, o índice de refração dele é maior, né? Daquele meio. Então, a gente vai entender isso quando a gente vê a segunda lei da refração aí, a lei de Snell-Descartes, certo? Então vamos entender agora aqui o índice de refração, ok? Então aqui estou seguindo essa lógica aqui, eu assim planejei essa lógica porque eu achei que vocês entenderiam melhor as conexões, certo? Então sabe-se que a velocidade da luz em qualquer meio transparente é sempre menor no vácuo ou aproximadamente no ar. Assim define-se o índice de refração absoluta um dado meio como sendo o quociente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no ar. Então são bem próximos essa velocidade, certo? A velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no ar, certo? Então no vácuo aqui, então vai dar o n seria próximo de 1, né? Se os dois fossem iguais, né? Então a gente conclui aqui que sempre vai ser maior, o n vai ser sempre maior ou igual a 1, né? Tem um índice de refração menor do que 1, ok? Então, em meio em questão, ou seja, o número n que define o índice de refração absoluta indica quantas vezes a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 300.000 quilômetros por segundo, é constante, é maior do que a velocidade v da mesma luz no meio considerado, ou seja, a velocidade da luz se move em determinado meio. Então aqui esse C é a luz, né, é que nós temos aí como a maior velocidade possível, né? Então qualquer meio vai ter uma velocidade menor, né, do que a velocidade da luz no vácuo, né? Então por isso sempre vai ser maior ou igual a 1, ok? Então muito importante aqui vocês entenderem um pouco dessa lógica aí do índice de refração. Então aqui agora a gente chega numa situação hipotética, ok? Então aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essa parte aqui da aula é a parte que vocês
vão fixar, entender mesmo aí o fenômeno da refração e as leis da ótica aí, ok? Então, uma situação hipotética aqui é uma luz, então eu tenho aqui um sol, certo? Ou, vamos dizer, sei lá, qualquer coisa, uma lanterna, certo? Incidindo aí raios luminosos. Eu quero saber qual, em que ponto a luz vai incidir aqui, de modo a satisfazer aí o princípio de Fermat, o princípio do mínimo tempo possível, né? Em que ponto ela vai se comportar aí, né? Então, para vocês entenderem isso aí, certo? Então eu vou aqui me satisfazer de alguns exemplos aqui, ok? Algumas representações aqui para vocês entenderem melhor. Então, aqui ó, o princípio, ainda estamos dentro do princípio de Fermat. Eu tenho aqui esses pontos aqui indicando o espelho, né? Estamos aqui, então tem raios incidindo aqui sobre esse espelho, certo? De um ponto A a um ponto B, ok? De um ponto A a um ponto B, certo? Então quero saber qual é o caminho que essa luz vai percorrer aí. Então, indo pelo ponto P vermelho aqui, né, ela reflete, né? Então aqui a gente já está dentro do princípio da reflexão, né? Vai refletindo aqui. Qual o caminho ele vai percorrer aqui? Então, como resolver esse problema aí? Então, tem um problema para vocês, como é que eles vão resolver isso aí? Então, seguindo aí, eu posso traçar aqui uma reta normal, certo? Perpendicular aqui na perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, certo? De modo a ter um B', que é a minha imagem aqui do espelho, certo? São simétricos. Então aqui, né, vendo lá a questão do índice de refração, né? No A ele tem uma velocidade maior, né? O índice lá, te viu, é 3 vezes 10 a oitava, né? Então bem alto, né? No A, vamos dizer assim, né? Supor. Então chega no meio aqui, né? Então vamos considerar aqui que o meio é água, certo? Então aqui eu tenho água, ok? Vamos considerar aqui que eu tenho água. Chega aqui no ponto, eu tenho água, né? Mudou de meio, certo? Agora eu tenho água. Então a velocidade aqui é maior, né? Chegou aqui. Então qual ponto ele vai pegar aqui de modo a satisfazer o princípio de Fermat? Então, se eu pegar o ponto vermelho aqui, né? Então, se ele percorre com a velocidade maior aqui enquanto está no ar, o caminho aqui é curto, né? E aqui, quando chega na água, ele tem um caminho, uma distância maior aqui, né? Então, aí aqui já se torna complicado, né? Quando chega no azul aqui, ele tem uma distância maior, né? Quando está no ar, velocidade maior, e aqui ele tem uma distância menor aqui, né? Onde a velocidade é menor. E o verde também, ele tem uma distância menor aqui no ar e uma distância maior dentro da água. Então, pelo princípio aqui a menor distância entre dois pontos é uma reta, a gente conclui aqui que o caminho que a luz percorreria seria esse caminho azul aqui, certo? Refletindo essa imagem aqui, a gente chega aqui pela reflexão que o caminho que a luz se comportaria seria dessa forma aqui, ok? Atendendo o princípio de Fermat, ok? Então, seguindo aqui, a gente enuncia as leis da reflexão. A primeira lei, né, que o raio incidente anormal e o raio refratado são coplanares, ou seja, estão aqui no mesmo plano, ok? Eu tenho aqui a normal, certo? E os raios são perpendiculares a essa normal. E a segunda lei aqui a gente conclui, né, que os ângulos aqui são congruentes, certo? O raio aí, às vezes, dependendo do livro, você vai contra θ ou R aqui, ok? Dando sequência aqui, né? Então nós querendo chegar aí na segunda lei aí da refração, a lei de Snell. O que eu estou querendo dizer aqui?
quando o raio incide, né, no meio, a velocidade da luz aqui de propagação no meio é menor, né, do que do raio incidente. Então o ângulo aqui, né, que ele vai formar aqui com a normal, né, ele vai haver um desvio, né, de forma a satisfazer o produto, né, da constante do índice de refração com o ângulo, certo? Ok? Então, como é que fica isso aqui? O que eu posso chamar para resolver esse problema aí, né? Dando uma conclusão maior, né? Nada mais do que chamar a luz, né? Para a gente ver ao incidir, a gente vê que a luz se comporta dessa forma aqui, né? Ela tem um ângulo de refração da luz e esse ângulo aqui faz esse desvio, né? Quando se propaga aqui no meio. Ok? E aí a gente chega justamente na segunda lei de Snell-DK, que me diz que o produto do ângulo do seno I vezes o índice de refração de um meio é igual ao produto do outro, ou seja, uma constante aqui, né? Satisfazendo justamente esse princípio aqui, né? O ângulo aqui, um ângulo tem que compensar o outro ângulo aqui de incidência, né? Por exemplo, se o ângulo aqui é menor, se o ângulo aqui é maior, o ângulo daqui vai ter que ser menor, né? Para satisfazer, sendo o índice de refração aqui maior, né, do que o índice de refração do raio incidente, ok? Sendo o índice 2, né, maior do que o N1, né? Ok. Então aqui nós chegamos aqui à aplicação do telescópio, certo? Também alguns telescópios, o caso do telescópio refrator, ele atende o princípio da refração. O telescópio nada mais do que um equipamento, né, que nos ajuda aí na coleta de luz. Podemos ver assim podendo ver assim objetos a milhares de distância, né, e objetos menos brilhantes do que a olho nu, né? Portanto, podemos ver mais detalhe um objeto com um telescópio em detrimento da sua resolução angular. Okay? Nós não vamos entrar em muitos detalhes, né? Que tem uma imagem, né? Ao incidir a luz aqui, o telescópio basicamente, o princípio, né, ele converte a um ponto, né? A um foco aqui, a uma imagem, né? Os diafragmas aqui ajudam na abertura das lentes, né? Então é basicamente esse o princípio aí do telescópio, né? Ao incidir uma luz, ele converte aí para uma imagem, para um ponto aí convergente, certo? E aqui nós temos o telescópio refrator, né? Aí são seus princípios aqui, mais ou menos de construção, né? Essa parte de lente veremos aí mais adiante. Ele diz que a lente objetiva é que capta a luz dos objetos. Aí se forma a imagem no foco. Logo atrás temos uma segunda lente chamada de ocular. A ocular funciona como uma lupa, aumentando a imagem, né? Então ela aumenta a imagem, né, formada pela objetiva, certo? Então é basicamente essa função do telescópio, né? A partir da captação da luz, ela aumenta a imagem aí. Então nós vamos ver aí um vídeo aqui no YouTube que vai explicar pra gente melhor aí os conceitos dos telescópios. Você já deve ter ouvido falar no telescópio espacial Hubble, ou visto algumas das belíssimas fotos do universo feitas por ele. Mas você já se perguntou quais são os tipos de telescópios que existem? Ou ainda, qual será o melhor telescópio para se fazer uma observação do céu? Afinal, como funcionam os telescópios? O primeiro telescópio foi inventado no século XVII pelo holandês Hans Lippershey. Ao saber da invenção, que prometia observar objetos distantes, Galileu Galilei ficou entusiasmado. Ele poliu um pedaço de vidro e construiu seu próprio telescópio, realizando a primeira observação registrada das crateras da Lua, em 1609. Além da Lua,
O telescópio de Galileu permitiu que o astrônomo italiano realizasse observações e registros precisos sobre as fases do planeta Vênus, os principais satélites naturais do planeta Júpiter, os anéis de Saturno, batizados por Galileu de planeta de orelhas, e até mesmo o registro de manchas solares, o que lhe custou a visão. O modelo de telescópio utilizado por Galileu também é conhecido como telescópio refrator, ou seja, trata-se de um telescópio formado por lentes que refratam a luz. A lente maior é chamada de objetiva, pois é apontada para o objeto a ser observado. A outra lente é chamada de ocular, pois fica posicionada no outro lado do tubo, perto do olho do observador. Explicado de uma maneira simples, esse tipo de telescópio funciona assim: um feixe de luz do objeto observado entra pela lente objetiva e forma-se uma pequena imagem do astro em um ponto, chamado de foco. A lente ocular, colocada na outra ponta do tubo, faz com que se possa ver ampliada a imagem formada no foco. O maior telescópio refrator ainda em uso é do Observatório de Yerkes, em Chicago, que possui uma lente objetiva de 102 centímetros de diâmetro e um tubo de 19 metros de comprimento. Existe outra categoria de telescópios, os refletores. O primeiro telescópio refletor eficiente. Então tem diversos telescópios, certo, pessoal? O refletor, ele consegue ter aí um menor custo, né? Menor colocação, certo? Então não vou entrar em detalhes de telescópios, tem diversos aí, só queria falar mais do refrator, certo? Então, resumo da aula de hoje, nós podemos ver que todas os princípios aí, as leis da ótica estão contidas aqui, seja a lei de propagação da luz, a reflexão, a refração, a lei de Snell, todos eles estão contidos aqui no princípio de Fermat, certo? Deixo aqui minhas referências, já deixo o meu abraço e até a próxima.